Quando eu era jovem, morava em uma fazenda na zona rural de Minas Gerais, perto de uma cidadezinha chamada São João del Rei, com meus pais. Eu era filho único. Não éramos uma grande fazenda comercial, apenas uma propriedade familiar. Tínhamos 5 vacas, 3 cavalos, um pequeno rebanho de cabras, 2 cachorros e um galinheiro. Também tínhamos alguns patos corredores, que eram mais como bichos de estimação. Não ganhávamos dinheiro com a fazenda, apenas o suficiente para sustentar os animais e um pouco mais para nós. Dinheiro suficiente para uma viagem decente a cada 2 anos. Meu pai, João, trabalhava na cidade como corretor de seguros. Ele era praticamente o único da região. Minha mãe, Ana, dava aulas de equitação. Não éramos ricos, mas vivíamos confortavelmente. Era uma vida tranquila. Eu ia para a escola, meu pai trabalhava, minha mãe cuidava dos animais e jantávamos juntos todas as noites. Depois, eu ia dormir enquanto meus pais tomavam uma cerveja e assistiam ao jornal na TV. Às vezes, à noite, ouvia barulhos lá fora. Coisas normais, geralmente. As vacas ou cavalos se assustaram com o lobo-guará ou algo assim. Ou eu ouvia os cachorros correndo atrás de uma lebre, latindo sem parar. De vez em quando encontrávamos uma galinha morta. Meu pai sempre me contava, mas nunca me deixava ver o corpo. Embora eu pedisse muito, ele mantinha minha mãe e eu dentro de casa até sair e fazer o que precisava com o corpo. Jogava serragem sobre o sangue e a vida seguia. Pensava que eram raposas, pois já tinha visto algumas no pasto ao longo dos anos, andando pela grama. No verão em que eu tinha 10 anos, lembro-me de ajudar minha mãe a trocar a palha nas baias dos cavalos quando ouvimos um barulho horrível lá fora. Se você nunca ouviu um cavalo com dor, acredite, não é algo que você queira ouvir. Parece quase um grito humano. Foi isso que ouvimos, e um dos nossos cavalos, o Tordilho, veio galopando para o curral com um ferimento na coxa esquerda. 4 marcas longas, como garras, cruzavam o seu corpo por cerca de 30 centímetros. Tinha sangue escorrendo pela perna e ele mancava. Fiquei tão assustado com tanto sangue que minha mãe trancou o cavalo numa baia e me mandou entrar com um dos cachorros. Ela disse para trancar a porta e ficar lá até ela voltar. Obedeci. Finalmente, minha mãe entrou e disse que o cavalo tinha se machucado no arame farpado que cercava o pasto. Além disso, tínhamos mais terras, mas a maior parte era mata. Acho que acreditei nela na época, mas no jantar, notei que meu pai estava muito calado e minha mãe falava mais que o normal. Ela estava agitada e vi que meu pai tinha pegado sua espingarda e a deixado perto da porta dos fundos. Ele só fazia isso quando os lobos-guarás estavam causando problemas. Naquela noite fui para a cama, mas não consegui dormir. Acendi o abajur e comecei a ler gibis até cansar. Lembro vividamente de estar lendo um gibi do Homem-Aranha e ouvir a porta dos fundos abrir. Olhei pela janela e vi meu pai, sob a luz da varanda, acendendo um cigarro com a espingarda debaixo do braço. Ele começou a caminhar em direção à entrada da garagem e seguiu a cerca. Não consegui dormir até ter certeza de que ele estava de volta. Desci as escadas várias vezes com a desculpa de pegar água para ver se ele tinha voltado. Tudo que vi era minha mãe no sofá, olhando para a TV desligada, parecendo preocupada, suspirando de vez em quando. Por volta das 4 da manhã, acho, meu pai voltou. E eu estava tão cansado e aliviado que adormeci assim que soube que ele estava em casa. Ele nunca me contou o que fez naquela noite, e eu nunca perguntei. 2 meses depois, voltei para a escola. Choveu muito em Minas Gerais no outono, e aquele dia não era diferente. Tudo que eu ouvia do meu quarto era a chuva batendo no chão e no telhado de zinco do galinheiro. Havia trovões ao longe, mas se aproximando lentamente. Achei que ouvi um lobo-guará uivando perto da garagem, ou talvez fosse um dos cachorros. Olhei pela janela, forçando os olhos para enxergar. Num relâmpago breve, vi algo. Parecia quase uma pessoa, mas curvada, com o torso longo. Era alta, mais alta que meu pai, que tinha 1,93 m. Mal o vi ao lado da garagem, e então o relâmpago apagou,
e não o vi mais naquela noite. Havia outra galinha morta na manhã seguinte, a terceira em poucas semanas. Contei ao meu pai o que vi. Ele ficou pálido por um momento, mas disse que a tempestade devia estar me pregando uma peça. Aceitei isso. 4 meses depois, perdemos uma vaca. Era de madrugada e todos acordamos ao mesmo tempo. Havia muito barulho no pasto, mas só por um instante. O grito de um animal morrendo e um rugido primitivo que eu nunca tinha ouvido antes. Meu pai correu para o meu quarto, subindo as escadas com a espingarda na mão. Ele me viu acordado e disse para ficar dentro de casa, acontecesse o que acontecesse, e tentar dormir. Dormir não era mais opção, mas fiquei no quarto, com um cobertor apertado nos ombros, olhando pela janela. Uns 10 minutos depois, ouvi tiros no campo. Não sei em que ele atirava, se era no animal que atacou a vaca ou na própria vaca para acabar com o seu sofrimento. Meu pai quase nunca falava daquela noite. Mais tarde eu soube que ele encontrou a vaca aberta no chão, sangrando pelo tronco. Os tiros foram para acabar com o seu sofrimento. Continuou assim por anos. Uma galinha ou um pato de vez em quando. Algo maior, muito raramente. Parece absurdo, mas quase considerei isso normal. Só via coisa de relance até o que aconteceu depois. Isso me apavorou. Foi no meio da noite, durante um feriado prolongado, quando meus pais foram a Belo Horizonte visitar meu tio, que estava doente. Era uma noite de sábado, a lua estava bem cheia, clareando os campos. Eu tinha 10 anos. Estava no curral alimentando os cachorros. Eles dormiam lá. Os cavalos ainda corriam no pasto e os cachorros dormiam numa conta. Ouvi algo farfalhando na grama alta. Os cachorros olharam ao redor, mas não parecia se importar. Pensei que era um dos cavalos esperando eu sair de entrar. Continuei o que estava fazendo, mas minutos depois ouvi uma respiração. Virei-me e ele estava na porta. Alto como inferno, mesmo curvado. Os raios da lua iluminavam por trás, iluminando a poeira ao redor como se fosse uma auréola. Ele estava me olhando, me avaliando, talvez decidindo se eu era comida. Gritei, virei-me e corri para casa sem pensar. O medo movia minhas pernas. Ele estava atrás de mim, sem nem respirar com dificuldade. Ouvi seus pés batendo no chão em um ritmo constante. Cheguei em casa, abri a porta, bati atrás de mim e a tranquei o mais rápido que pude. Corri pela casa, trancando todas as portas e fechando as cortinas. Ouvi ele rosnando do lado de fora da porta dos fundos. Os cachorros latiam, mas não atacavam. Era grande demais e eles sabiam disso. Ele rugiu para os cachorros e eles fugiram, provavelmente para o pasto. Fui ao quarto dos meus pais e peguei a espingarda do meu pai. Carreguei-a. Coloquei uma cadeira na sala de frente para a porta dos fundos e esperei. Ele começou a rondar a casa. Eu ouvia seus pés no cascalho da entrada e nas tábuas da varanda. Ele andava para frente e para trás. Pensei em olhar pela janela, mas estava com muito medo. Depois de horas esperando, acendi todas as luzes externas e subi para o meu quarto. Abri a janela com a espingarda nas mãos, na esperança de pegá-lo de cima. Vi-o espreitando além da luz da varanda. Ele tinha braços longos e musculosos e andava de joelhos. Estava perto do galinheiro. Então sumiu de vista. Ouvi as galinhas cacarejando e gritando. Ele reapareceu com uma galinha morta e ensanguentada nas mãos. Arrancou uma asa com as mandíbulas pingando baba e deixou o pássaro cair. Então olhou para mim. Seus olhos encontraram os meus. Ele voltou às galinhas, mutilou outro pássaro na minha frente e o deixou cair. Fez isso de novo. E de novo. Eu deveria ter atirado, mas estava paralisado de medo, tentando entender o que ele fazia. Então percebi. Era uma demonstração de poder. Ele me mostrou que era mais forte, que podia fazer o que quisesse porque eu não podia impedi-lo. Senti-me impotente e enojado. Impotente porque ele estava certo. Se fosse só ele e eu não teria chance. Enojado porque percebi a inteligência necessária para transmitir aquela mensagem. O pensamento me tirou do estupor de medo e lembrei da espingarda. Ele voltava para as galinhas e decidi que quando ele retornasse, eu atiraria.
Ele voltou para a varanda. Quase arrogante, andando de joelhos com aqueles braços longos, a galinha quase arrastando no chão, levantei a espingarda e mirei. Meu coração batia tão forte que eu ouvia a arma tremendo no ritmo de cada batida. Ele levantou a galinha até a boca e, quando estava prestes a mordê-la, apertei o gatilho. O estrondo ecoou no silêncio da noite e ele uivou. Um uivo de dor, alto e assustado. Acertei-o no ombro. Ele correu para a mata. Nunca mais o vi, mas ele ainda estava lá. Ainda matava galinhas e outras coisas, com mais frequência que antes. Escrevo isso agora porque meus pais morreram há 3 semanas num acidente com um motorista bêbado. Ele sobreviveu. Eles me deixaram de herança a fazenda e pretendo morar aqui com minha família. Tenho 32 anos e trabalho para o IBAMA em Belo Horizonte. Sou casado com uma mulher incrível chamada Fernanda. Temos um filho, Lucas, de 4 anos e estamos esperando uma menina há 4 meses. Vim para a fazenda sozinho hoje e disse a Fernanda que precisava de um tempo na casa dos meus pais para lidar com algumas emoções. Ela foi compreensiva. Voltei para reivindicar o que é meu. Tenho a espingarda do meu pai na mesa ao meu lado e já está quase anoitecendo. Trouxe lampiões portáteis para instalar pela casa e meu rifle. Peguei emprestado uma pistola do Marcos, um colega do IBAMA que sabe dessa história. Quando terminar de escrever, vou imprimir este relato e deixá-lo na mesa da sala de jantar com minha aliança e a chave do cofre onde está meu testamento. Tudo está carregado e pronto. Espero voltar para pegar essas coisas e que ninguém saiba que escrevi isso. Fernanda, se você for a infeliz em encontrar isso, o que me dói pensar que parece provável, a ideia de você seguir sozinha me machuca mais que qualquer coisa. Saiba que te amo mais que tudo e espero que entenda que faço isso para mantê-la segura. Lucas, eu te amo e espero que cresça para ser um homem bom, gentil e forte como seu avô. Para minha filha que ainda não nasceu, se eu não viver para conhecê-la, será meu maior arrependimento. Avise a polícia, o IBAMA, ligue para o Marcos, ele é um dos poucos que sabe disso. Divulgue a situação. Alguém vai matá-lo, mesmo que não seja eu. Adeus por enquanto.